Mas o filme de Jordan Peele está entre nós e óbvio que eu não poderia deixar de vir aqui falar um pouquinho mais sobre tudo que eu achei dessa grande produção. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis e antes de qualquer coisa já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações porque é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo aqui, beleza? Conto com vocês. Eu estava aguardando muito ansiosamente esse novo filme do Jordan Peele porque ele já é um dos meus cineastas favoritos. Desde Corra eu fiquei absolutamente impressionada com o trabalho dele e sabia que ele ia nos render excelentes longas. Chegamos aqui no seu terceiro e olha, ele não decepcionou. Eu vou deschavar aqui um pouquinho mais, vai ser um vídeo inteiro opinativo e com muitos spoilers. Por isso, se você não assistiu, corre lá e depois você volta aqui. Eu acho esse título BR muito ruim, porque eu acho longo, um pouco sem sentido, revela uma boa parte do que acontece no filme ali, do plot central. Eu gostaria que fosse uma coisa mais concisa, igual o título em inglês, que parece muito simples, mas diz muita coisa. Porém, aqui no Brasil a gente sabe que eles têm essa mania de traduzir o título o máximo possível ao pé da letra, né, pra que fique melhor compreensão. Nope conta a história de um casal de irmãos, o OJ e a Emerald, que infelizmente acabam perdendo seu pai ali em circunstâncias muito suspeitas, e enquanto o OJ tá correndo atrás para levar em frente o negócio da família, que eles oferecem cavalos para Hollywood para participar de grandes produções, a Emerald não tá tão interessada diretamente no negócio da família, quer seguir o próprio caminho dela, quer fama e sucesso, e essas personalidades muito diferentes acabam entrando em conflito no meio de uma situação fantástica, sobrenatural, fica essa grande dúvida no ar. O Jordan Peele, que tem várias referências cinematográficas, de arte em geral, provavelmente se inspirou em um caso muito famoso para o seu ponto de partida ali no filme Nope, que não foi abertamente confirmado, mas pela grande semelhança a gente tem quase certeza que foi isso mesmo, quando em 2009 um chimpanzé chamado Travis, que era um grande astro ali da época, teve um surto e atacou a Charla Nash, deixando ela completamente desfigurada, e ela passou a ter que usar um véu ali para sair de casa, porque realmente o rosto dela ficou muito destruído e foi um grande trauma. O chimpanzé infelizmente foi abatido e após descobriram que ele havia tomado Xanax, que é um remédio obviamente para humanos, calmante, e esse macaco com certeza não deveria estar passando por isso, porque fica claro que é um caso muito pesado de exploração animal, não é mesmo? E é isso que acontece lá no início de Nope. A cena de abertura é simplesmente o chimpanzé Gordy completamente enlouquecido e sanguinário, atacando todo o elenco, a produção, os telespectadores da sitcom da qual ele fazia parte, e é uma experiência muito bizarra, porque você não espera que vá começar daquele jeito, você não entende muito bem se aquilo faz parte do filme ou, como o Rafa falou, se é uma vinheta de alguma das produtoras ali que estava apoiando o filme. Então é uma loucura, mas é muito impactante. E aí depois a gente segue na história descobrindo que realmente aconteceu esse caso do chimpanzé que surtou e ele conseguiu matar todo mundo, e a única pessoa que sobrou foi o Jupe, que era uma criancinha na época, interpretado pelo Steve O. E acontece um fato bem bizarro ali, porque quando ele sobrevive, no finalzinho, antes do chimpanzé ser abatido, o Jupe tem uma experiência meio estranha com o chimpanzé, que aparentemente ele consegue estabelecer uma conexão com ele, o que, ao invés de ter sido uma experiência extremamente traumática, faça com que ele se sinta especial em situações bizarras, o que vai influenciar lá na frente. Seguindo, quando o filme começa de verdade, depois desse primeiro susto, o Jordan Peele parte aí sim
do princípio do primeiro clipe animado do cinema, que é um jockey em cima do seu cavalo. É um clipe de cerca de 2 segundos e a Emerald conta pra gente ali sobre a história daquele clipe, que é um jockey negro que é parente deles, que faz parte da família deles e que ela carrega essa herança com muito orgulho, mas que infelizmente ninguém sabe quem é esse jockey negro. E aí o Jordan Peele já entra com tudo com a crítica social do apagamento histórico dos negros. Eu achei isso muito interessante, porque teve uma época em que eu escrevia para um site, eu fui fazer uma pesquisa de algumas personalidades, fui escrever sobre a Dandara, que era a esposa de Zumbi de Palmares, e ela tem uma grande contribuição histórica para o Brasil. Muito incrível mesmo a história dela, mas praticamente ninguém sabe, não tem registros nos livros, é meio que uma história que sobrevive ali de boca a boca, através do que os ancestrais contam, e é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito triste, e eu fiz esse paralelo na hora com o que acontece aqui no filme. Seguindo, a gente vê ali mais uma problemática estabelecida pelo Jordan Peele. Ele deixa bem claro pra gente que tem alguma coisa muito errada na maneira como Hollywood usa os animais nas suas produções. Por mais que eles tentem ser respeitosos, tem alguma coisa que não bate, e a personalidade do OJ é muito voltada para essa questão, que acaba estabelecendo outro ponto importante do filme, a questão ambiental e o quanto a gente deve se preocupar com a exploração tanto da natureza quanto dos animais. Ele tenta ser o mais respeitoso possível com os animais no seu trabalho, tenta estabelecer uma conexão com eles, e após o falecimento do pai dele, ele tem extrema dificuldade de levar o negócio a sério, porque ele percebe que as pessoas não têm a mesma visão que ele na parte de respeito aos animais e de como tratar eles para que eles possam fazer um bom trabalho. E aí eu acabei de dizer que o pai do OJ infelizmente falece, né? Infelizmente acontece isso lá no começo do filme, caem uns objetos metálicos do céu que acabam atingindo ele, o que já acende ali o alerta do OJ, que começa a espreitar ali para ver o que está acontecendo no céu. O OJ consegue descobrir que no céu está acontecendo um fenômeno muito estranho de uma nuvem que apresenta um comportamento meio bizarro, o que leva a gente a perceber que muitas vezes a gente não está olhando para o céu, a gente não está vendo o que está acontecendo lá em cima, não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor e nem na natureza. E aí eles começam uma certa saga ali para registrar de alguma forma esse fenômeno bizarro que tá acontecendo. E aí se inicia um arco ali sobre dispositivos tecnológicos, que eu acho também que é uma forma dele de mostrar toda essa evolução na captura de imagens e na captura de informações. É uma coisa que fica um pouco mais escondida, que eu consegui perceber. E aí começa o suspense. Pode-se dizer que esse filme é uma mistura de terror tradicional com terror psicológico, com suspense, com comédia, com um pouquinho de drama, uma grande miscelânea. E o que mais me pegou é que o Jordan Peele consegue estabelecer uma atmosfera muito tensa. Você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Em certos pontos do filme você não tá entendendo absolutamente nada, mas você fica extremamente ansioso e extremamente nervoso com o que tá por vir, sem saber exatamente o que tá acontecendo. E aí, nesse momento, a gente consegue perceber uma referência bem clara ao filme Tubarão. Lá no caso do Spielberg, ele esconde o seu tubarão, e aí isso se tornou um grande mote do filme. Não é uma coisa proposital, ele teve que esconder o tubarão lá no caso do filme por uma questão de que o robô não ficou pronto a tempo, e aí ele teve que usar esse recurso. No caso do Jordan Peele, muito inteligentemente, ele segura esse suspense até o momento em que ele mostra o seu monstro em todo o seu esplendor. E aí, gente, é uma explosão de cabeça, tanto no sentido filosófico, quanto no sentido conceitual, quanto no sentido estético, incrível mesmo. Mas eu já vou chegar lá. O que eu mais gostei desse filme, primeiro, é que ele conseguiu subverter a personalidade
personalidade do protagonista que é corajoso, que enfrenta as coisas, que vai atrás, que corre atrás pra entender o que tá acontecendo, que geralmente é um cara um pouco mais expansivo. No caso do O.J., interpretado pelo Daniel Kaluuya, ele é mais introspectivo, ele é mais tímido, ele é mais na dele, mais contido. É um cara que tá sofrendo muito ali pela perda do pai, mas mesmo com toda essa personalidade introspectiva, o Jordan Peele nos mostra que ele pode ser um grande herói do cinema, que a gente vê lá no final também. Eu achei legal que ele subverteu também a personalidade da Emerald, interpretada pela Keke Palmer, que eu amei a participação dela. Ela é falante, ela é expansiva, ela é alegre, ela é pra frente e ela é muito engraçada na maioria das vezes. Eu acho, posso estar errada, mas eu acho que ele tentou fazer uma subversão mesmo do estereótipo que se tem geralmente de mulheres negras em filmes e dar uma roupagem mais leve pra ela, mais direta, com muito mais personalidade, falando, abordando ali por alto, mas também marcando a presença dela como uma mulher lésbica e negra. Então eu achei muito legal, é uma subversão de estereótipos e a afirmação de uma mulher heroína e de um homem negro herói, de certa forma um faroeste, porque tudo acontece ali no rancho da família e no parque da família Park, que é do Jupe, o outro personagem do filme que eu falei que era o garotinho lá que sofreu o trauma na sitcom por causa do chimpanzé. E aí tudo isso acontece nesse universo de faroeste muito desconstruído. Eu fiquei com isso na cabeça e eu acho que é a melhor definição que eu tenho desse filme. É um Guerra dos Mundos muito mais chique e conceitual, na minha opinião. Então eu gostei muito disso. Eu gostei muito também dessa questão de terem trazido um ator asiático, no caso do Steve O, com uma personalidade muito fora desse arco, assim, muito fora da etnia dele, mostrando que os atores asiáticos também podem fazer personagens muito diversos. Eu achei muito bacana da parte do Jordan Peele. Entrando no que mais importa, todo o suspense é construído e sim, gente, é um monstro ou um animal ou um bicho ET que aparece lá. E ele se esconde nas nuvens até o momento em que ele se revela. No primeiro momento ele tem uma aparência de nave espacial e depois ele se revela na sua forma real, muito mais grandioso. Eu achei muito bacana tudo isso, porque primeiro quando ele aparece na forma mais contida de nave espacial, eu tive a impressão de que ele era como se fosse uma lesma gigante. E depois que ele aparece na forma natural dele, aí ele vira outra coisa. Então eu achei muito corajoso, muito arriscado, mas muito interessante da parte dele fazer um monstrão mesmo que devora pessoas. E eu acho que uma coisa muito interessante, eu particularmente gosto de pensar que tanto o arco lá do começo do Gordy, do chimpanzé que enlouqueceu, quanto a maneira como os cavalos se comportam ali no rancho, eu gosto de pensar que tá interligado com o Jean Jacket, né, que é o nome que eles dão pra criatura. Eu gosto de pensar que a criatura de alguma forma afeta a mente de animais que não querem ser domesticados, porque eu acho que a criatura também tem esse espírito. Eu acho mais legal pensar isso, tanto pelo comportamento do chimpanzé que a gente vê no começo do filme, tanto pelo comportamento principalmente do Ghost, que é um cavalo ali do rancho que tem muito essa personalidade selvagem. E eu acho muito legal pensar nisso, principalmente porque faz um contraponto com o fato de que o O.J., filosoficamente, se torna o primeiro homem a conseguir domar uma criatura alienígena. Um homem negro conseguindo domar pela primeira vez uma criatura alienígena. Que eu gosto de pensar também que tem um paralelo direto com o clipezinho animado lá do começo, que deu início ao movimento no cinema. Então, o primeiro lá foi o Jockey Negro e aqui novamente a gente tem um cavaleiro negro fazendo um grande feito. E aí eu gosto de pensar que tem mesmo essa ligação, porque pelo que eu conheço ou pelo que eu já vi e que eu entendi da forma como o Jordan Peele trabalha, da forma como ele estabelece os conceitos dele, eu não acho que ele colocaria tanto esse arco do chimpanzé quanto esse comportamento
dos cavalos de uma maneira solta, simplesmente para criticar a exploração em Hollywood. Eu gosto de pensar que tem uma ligação mais direta e, na minha opinião, o fato do O.J. ter conseguido ali em um certo momento domar o Jean Jacket tá diretamente ligado com o fato do primeiro clipe lá em movimento ter sido um jockey negro e, no caso dele, uma espécie de cowboy negro ali domando a criatura. Então, quando eu parei e pensei nisso, a minha mente explodiu. E eu falei, meu Deus, o Jordan Peele tem uma mente de titânio. E aí eles seguem ali toda aquela interação com a criatura, tentando captar a existência dela, o que, novamente, não é porque a gente tem heróis aqui negros subvertendo estereótipos que eles são perfeitos. Eles também caem aí nessa história da superexposição e nessa história de mostrar coisas para o mundo que fazem você ser especial. E a Emerald entra nessa paranoia de tentar fotografar ou filmar a criatura para mostrar para o mundo, para ganhar dinheiro com isso. Eles entram nessa paranoia aí. Eu acho interessante, acho válido por causa de toda a crítica. E finalmente, quando a criatura aparece... Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí que eu já vou concluir. Segue a gente lá no @canalbis para bastidores e notícias do mundo pop. Segue também o Rafa no @rafafidelis_ e ter edições bacaníssimas como essas aqui no seu conteúdo. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, indicar o canal para um amigo e deixar o seu feedback aí embaixo, beleza? Então, quando a criatura aparece, pra mim, ela é celestial. Eu fiquei com isso na cabeça depois que eu e Rafa saímos da sessão e ele falando que dava uma certa impressão de divindade na criatura, e realmente é isso. Lá em um certo momento tem um personagem que comenta sobre os deuses astronautas. E tem um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken, de 1968, em que ele teoriza sobre a possibilidade das civilizações antigas terem surgido a partir de divindades alienígenas. E aí o Rafa comentou comigo isso e eu fiquei com isso na cabeça. A criatura é magistral. Como eu falei pra vocês, no começo ela tem uma aparência de uma lesmona que voa e que tem a boca embaixo. E quando ela se abre e mostra a real aparência dela, pra mim ela perde esse aspecto orgânico. Pra mim ela perde esse aspecto orgânico e ela se torna algo celestial. É muito difícil de explicar porque é muito abstrato e te dá uma sensação esquisita, uma sensação sobrenatural e de que você tá vendo uma coisa que você nunca viu antes e que é muito, muito absurda. Eu imagino pessoas que não têm muita instrução ou povos menos civilizados do que a gente vendo aquilo pela primeira vez. Com certeza, assim como o Rafa falou, poderiam achar que eram no mínimo anjos. Então esse comentário a respeito dos deuses astronautas com o design da criatura, eu gosto de pensar também que de certa forma tem alguma coisa a ver com isso, principalmente porque em um momento lá o O.J. fala que a criatura pensa que ali é a casa dela, aquela área ali do rancho, uma paisagem muito linda. É outra coisa muito interessante que o Jordan Peele faz para dar essa sensação de imensidão. O O.J. fala, ela tá pensando que aqui é a casa dela. E eu fiquei pensando, por que ela estaria pensando que um lugar onde teoricamente ela nunca esteve, se ela é alienígena, é a casa dela? Provavelmente porque ou ela já tá ali há muito tempo, ou ela já esteve ali há muito tempo atrás. E também o Jupe, em certo momento, quando ele tá ali tentando interagir com a criatura, que ele acha que ele vai conseguir estabelecer uma conexão com ela porque ele é especial, a gente vê na roupa dele atrás a imagem do disco voador como se fosse um culto, como se fosse uma coisa divina assim. Então, para a minha experiência, eu particularmente gosto de pensar que existe algo a mais que provavelmente tem essa ligação mesmo com os deuses astronautas. Bom, é isso. O filme é incrível. No final eles conseguem tirar a bendita foto. Provavelmente a Emerald vai ficar muito famosa, completando aí esse ciclo
que o Jordan Peele tanto critica da superexposição, da velocidade de informações e que a gente acaba se perdendo nisso e se tornando um pouco vazio, mas ao mesmo tempo aparece também o O.J. lá resplandecente em cima do seu cavalo como um grande herói. Eu achei um filme incrível, me deu uma sensação de que eu tava vendo algo que ainda vai ser muito discutido lá na frente. Deu uma sensação de que eu tava vendo algo visionário. Eu já teria ficado extremamente feliz só com a história básica ali de monstro alienígena, mas o conceito e tudo que o Jordan Peele proporcionou pra explodir a minha mente é incrível. Pra mim esse filme é maravilhoso, eu tô muito ansiosa pra ver o que ele vai trazer aí mais na frente. E me conta aqui embaixo o que você achou, se você percebeu alguma coisa que eu não falei aqui, e até a próxima!